Amigos, nobres monarquistas, nobres integralistas, Arnauê, viva o reino do sol. Pessoal, hoje, se eu não me engano, dia 4 ou 5 de maio, quem souber me corrija, estamos começando mais um programa A Voz do Trono, programa diário da Casa Imperial Nativista Brasileira para o YouTube. Antes de irmos ao tema, eu gostaria de fazer as tradicionais saudações. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar Sua Majestade Felipe VI, Rei de Espanha, a qual somos súditos. Arnauê, viva o reino! Também gostaria de saudar o Dr. Cássio Guilherme, diretor administrativo da Casa Imperial Nativista Brasileira, grão-mestre da Ordem do Sol, também o camarada Rod Tigre, vice-presidente do MIM, Movimento Integralista Monárquico, e grão-mestre da Ordem do Sol. Camaradas, Arnauê, viva o reino! Viva o reino do sol! Também gostaria de saudar todos os nossos convidados simpatizantes do grupo Ordem do Sol do WhatsApp, grupo do MIM e grupo da Casa Imperial Nativista Brasileira. Arnauê a todos, saudações feitas, vamos ao tema. Pessoal, nos últimos dias, nós da Casa Imperial Nativista Brasileira, principalmente eu, o chanceler Carlos Alberto de Souza, tenho recebido diversas mensagens com ameaças, inclusive de morte, por parte da casa rival, a Casa Real Trastâmara de Avis. O conde Antônio César Lisboa de Avis não tem nos ameaçado mais, tendo em vista que já tem um processo correr contra ele por decreto de morte contra a minha pessoa, porém o seu mordomo mor, o todo-poderoso da Casa Real de Avis, o senhor Leandro Alano, continua enviando mensagem dizendo que eu estou nas mãos dele e que ele poderá me fazer mal aqui em Portugal. E poucos minutos, o vice-presidente do MIM Plágio, o senhor Geraldo José, membro da Ordem do Pelicano e da Ordem de Rosa Cruz, senescal da Casa Real Trastâmara de Avis, me enviou áudios com ameaças. Ele disse que existem pessoas aqui em Portugal, da parte da Casa Real Trastâmara de Avis, que irão me ameaçar de morte e que eu deveria ter cuidado, que ele estava me avisando, e rapidamente ele apagou esse áudio. Porém o CIPIM, Serviço de Inteligência do Partido Integralista Monárquico, que trabalha em tempo real, conseguiu coletar esse material e iremos essa semana protocolar o indiciamento dele, senhor Geraldo José, com base no artigo 153 e possivelmente o 154, a linha A, ameaça e perseguição. Porém, na jurisprudência portuguesa, ameaças de morte por motivos políticos é grave. É grave porque se trata da guerra entre duas casas reais. A Casa Imperial Nativista Brasileira está sendo vítima da Casa Real Trastâmara de Avis, que concorre ao trono do Brasil que queremos, o Brasil do século XXI, e é ligado a várias organizações estrangeiras, como Ordem de Jesuítas, Ordem Cavaleiros Templários, Força Misteriosa Franco-Maçonaria, Ordem do Pelicano, Ordem de Rosa Cruz, a MORC, etc., e SUD, etc., e quando tem os seus projetos de poder
quando tem as suas farsas, suas ligações com organizações estrangeiras desmascaradas, eles partem para ameaça. Sempre as mesmas ameaças contundentes de morte, de execução, simplesmente porque entre setembro e outubro, nós, do movimento integralista monárquico, tivemos uma breve parceria, né, com tal Casa Real Trastâmara de Avis, e ao recebermos relatórios do CEPIM, Serviço de Inteligência, que eles têm essas ligações com a franco-maçonaria e outras organizações estrangeiras, nós rompemos. E, por esse motivo, fui considerado goteira, porque goteira, no jargão da Ordem do Pelicano, grau 18 de maçonaria, é traidor. O senhor Leandro Alano deixa isso claro em seus vídeos no YouTube, né? No Teocracia Responde e outras mídias da Casa Real Trastâmara de Avis, que eu sou goteira e que os irmãos, a franco-maçonaria deles, irão me pegar, irão me fazer mal, né? Ele diz que eu não deveria me suicidar, porque eu não vou escapar do que me espera. Todas essas mensagens dele estão na base de dados da Polícia de Segurança Pública portuguesa, que, com mais essas últimas ameaças, o indiciou, né? Ele já é constituído arguido, é um indivíduo que, além de ter ligações com partidos satélites da Internacional Comunista, como PCO, PDT e PT, ele supostamente mordomo-mor de uma casa real, né? E o centro administrativo Avis Cameta tem CNPJ, não é pessoa física, é pessoa jurídica, e as notas oficiais com a minha condenação à morte estão lá. Para quem quiser ver, estão no ar. Eu fui condenado por supostos delitos de lesa majestade contra o conde Antônio César Lisboa de Avis e lesa império. Eu lesei o império templário, o império da ordem templária, a qual eles supostamente fundaram no dia 22 de abril de 1500, e por esse motivo fui condenado à morte, em patíbulo, morte por enforcamento. Todas essas mensagens, todo esse material foi entregue às autoridades suecas para análise do possível pedido, do possível asilo político, né? As autoridades do Reino da Suécia, bem como para a Embaixada de Portugal na Suécia, bem como para a Embaixada do Brasil na Suécia, bem como para as autoridades policiais da Suécia, de Portugal, do Brasil, que inclusive se trata de ameaças de atentado político, né? Porque eu, como chanceler da Casa Imperial Nativista Brasileira, tenho pleno direito de me desligar da Ordem do Pelicano, né? E seguir o nosso próprio caminho, né? Com as atividades da Casa Imperial Nativista Brasileira desde o exílio, sem que seja ameaçado de morte por isso, sem que seja injuriado, difamado, caluniado, conforme tenho sido aí em diversas mídias pela Casa Real Trastâmara de Avis. Porém, essas injúrias, essas difamações, eu não faço questão de denunciar. Eu apenas estou um pouco receoso quanto às ameaças de morte, né? Porque sabemos que, historicamente, a Força Misteriosa já eliminou opositores políticos no mundo todo, e a Ordem do Pelicano é uma ordem maçônica de grau 18, né? Sabemos que existe um risco real, né? Contra a minha liberdade, contra a minha integridade física. Porém, eu confio plenamente na magistrada, né, que tem um processo do Leandro Alano, Alessandro de Assis e Antônio César Lisboa de Avis. Confio plenamente na justiça portuguesa, que
eles serão condenados, né? E na pior das hipóteses, se for arquivado, né, nós temos mais material probatório para desarquivar o processo. O mordomo-mor, Leandro Alano, diz que estão mexendo os pauzinhos, que o advogado da Casa Real Trastâmara de Avis esteve em Lisboa, né? E que conseguiram arquivar o processo. Que eu tenho conhecimento, isso não aconteceu. É fake news dele. Porém, sabemos que, historicamente, a Força Misteriosa tem muita influência em Portugal. Inclusive, um juiz aqui de renome já denunciou em televisões e no jornal Diário de Notícias, né, que a Força Misteriosa controla os alto escalão da justiça portuguesa. Então, não duvido nada, porém, o mais importante é termos os autos de denúncia, né, contra essas pessoas. Agora são 4, todos da Casa Real Trastâmara de Avis, para o pedido de asilo político, né, junto ao Reino da Suécia, que é um país que se destaca por direitos humanos, direito dos povos originários, democracia, e nós apresentamos o ofício da SENE, que explica as nossas atividades da Casa Imperial Nativista Brasileira em prol dos direitos dos povos originários, os povos descendentes de aborígenes da Gondwana Austral, os povos quilombola negroides, que para lá foram levados como escravos pela Ordem Cavaleiros Templários e a Ordem Jesuítas. E a Suécia, com certeza, vê com bons olhos as nossas atividades em prol desses povos injustiçados desde o dia 22 de abril de 1500, e por esse motivo, por motivo étnico, motivo político e religioso, eu tenho sido ameaçado de morte. Eu que tive mais de 11 mil dos meus ancestrais, os bravos goitacazes, chacinados pela Ordem Cavaleiros Templários de Portugal, a qual Dom Antônio César Lisboa de Avis representa. Ele em nenhum momento pediu perdão aos povos originais pelo que os seus antepassados fizeram, né? Manuel I, Manuel II, etc. Ele é um completo tirano, um déspota, que quando tem o seu projeto de poder confrontado e as suas ligações intrínsecas com organizações estrangeiras luciferianas, ocultistas, ele ameaça com a morte, morte por enforcamento. Sempre foi assim que eles fizeram aos aborígenes, aos negros. Eles falam muito de amor ao próximo, amai os vossos inimigos, porém eles estruparam, eles empalaram, eles queimaram vivo os aborígenes, todos que contrariaram a sua empresa judaica. Eles destruíram tudo, meus antepassados foram completamente chacinados. Eu sou um dos últimos descendentes de 4ª geração e por esse motivo querem também me matar. Porém, o espírito que está sobre mim é mais poderoso que o espírito que está sobre vós. O espírito de Deus da estrela de Renfan, o Demiungo, o Baal, o príncipe das trevas não prevalecerá. Eu sou um avatar e chanceler da Casa Imperial Nativista Brasileira. Estamos aí para desmascarar todas as farsas judaicas, todo falso milagre de Eurique ou farsa de Eurique que vocês enganaram o nosso povo, e vocês tentam espalhar as vossas bruxarias, as vossas feitiçarias nos grupos do WhatsApp, do Facebook, e nós do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro, somos soldados de Deus e da pátria para lutar contra as potestades do ar, as potestades das trevas que querem manter o nosso povo em grilhões,
em grilhões do vosso falso Deus, em prisões. Porém, vocês já estão derrotados, porque nós estamos ressurgindo, estamos valorizando os antigos cultos dos povos primitivos da Gondwana Austral, portanto, os Tiwanacos, os Incas, e essa é a nossa verdadeira religião do nosso próprio continente. Os verdadeiros cultos, as vossas bruxarias, vocês levem para a Palestina, para o raio que o parta, para Roma, porque não queremos as vossas cruzes, as vossas bruxarias em nosso território. Estamos dando continuidade ao trabalho revolucionário da AIB, a Ação Integralista Brasileira, que em seus primórdios já havia demonstrado que o Brasil é vítima de uma guerra de quinta geração por parte dessa organização, força misteriosa, fundada pelo rei judeu Herodes Agripa I, no ano 43 depois de Cristo. Tudo isso nós declaramos com riqueza de detalhes e com base em fonte primária. Nós temos acesso a livrarias, a livros aqui na Europa, principalmente com informações escondidas dos brasileiros, escondida da historiografia brasileira e portuguesa por vossas empresas ocultistas satanistas. Nós estamos libertando as mentes, os corações desse feitiço do vosso Deus falso. Sabemos que é um trabalho árduo, porque não temos recursos financeiros para tal, como vocês têm recursos financeiros da organização Nobreza Negra Veneziana, organizações internacionais que trabalham com vocês. Porém, como eu disse, o vosso Deus já está derrotado, porque nós, através da democracia, através de um trabalho árduo, um trabalho de educação, um trabalho de ensinamento, estamos libertando os integralistas enfeitiçados pelas vossas bruxarias, monarquistas e demais brasileiros que lutam por um Brasil melhor, um Brasil que priorize as suas raízes ancestrais, que sempre tivemos, porém vocês escondem. Nós temos os nossos próprios símbolos. Nós da Casa Imperial Nativista Brasileira temos os nossos 2 brasões de armas, a nossa gloriosa Alve Celeste, a bandeira imperial do Império do Sol, o Império da Gondwana Austral Tropical. As vossas bandeiras verde e amarela da Casa Bragança, da Casa Habsburgo, vocês levem para bem longe das nossas terras, porque rejeitamos totalmente as vossas cruzes templárias, todas as vossas bruxarias, vocês levem com vocês, porém deixamos claro que somos democráticos, permitimos todas as religiões viverem pacificamente no Brasil, que queremos o Brasil do século XXI, ao contrário do que o senescal José Nascimento Aparecido disse ontem no grupo do Conhecimentos Proibido. Nós nunca ameaçamos os maçons, os católicos, os protestantes, nunca dissemos que íamos queimar igrejas, queimar cruzes, nunca fizemos isso. Isso é apenas um fake news, isso são perfis falsos criados pelo vosso secretário de inteligência, o senhor Alessandro de Assis Azevedo, que espalha aí essas mentiras nos grupos e só caem quem for parvo, quem for otário, porque nós permitimos e damos total liberdade a todas as religiões, a religião mórmon, a religião muçulmana, a religião judaica, a religião maçônica, a religião católica, a religião protestante, porém
a Casa Imperial Nativista Brasileira é desvencilhada de todas as religiões e desvencilhada de todas as sociedades secretas. Isso está claro em nosso estatuto e no site oficial, que já tem mais de 9 milhões de acessos. Eu estou falando do site do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro. Porém, nós incentivamos uma religiosidade 100% da nossa terra. Portanto, não defendemos religiões da Itália, da Palestina, de Israel, de lado nenhum. Nós defendemos as religiões que nem chamamos de religiões, chamamos de culto, né? Dos povos originários, o povo tiwanaku, o povo inca, o povo asteca, que está longe, mas nós também respeitamos esses povos da América Central. Portanto, não queremos as vossas religiões estrangeiras e damos total liberdade de culto em nossos movimentos políticos, nos nossos grupos, nas mídias sociais. Porém, não nos furtamos de revelar a verdade das farsas que foram vendidas ao povo brasileiro. Não nos furtamos de desmascarar a empresa de vocês, essa empresa aí, Cavaleiros Templários, Nobreza Negra Veneziana, e seus escritórios no Brasil e em todo o mundo. E não é motivo para que vocês nos ameacem com a morte, conforme o senhor Geraldo José fez. Nós nunca faltamos com respeito a vocês, nunca usamos palavras de baixo escalão, ofensas, injúrias, difamações, palavrões, imoralidade, conforme vocês fazem. Isso demonstra claramente o que está no coração de vocês. Vocês falam muito de amar o próximo, de levar o evangelho de Eurique por todo o Brasil, porém vocês são bruxos, vocês são pessoas sujas, pessoas satanistas, luciferianas, que adoram aí esses ídolos oriundos de outros continentes, a qual nós rejeitamos completamente. E esse é o motivo a qual vocês querem me executar, bem como executar o Dr. Cássio Guilherme e os demais linearistas, em vossos patíbulos, em vossas cruzes, em vossas forcas, em vossas guilhotinas. Porém, nós continuaremos fazendo o trabalho de difusão do sistema monárquico da Casa Imperial Nativista Brasileira, através do movimento político integralista monárquico, o movimento integralista linearista, e também através da FIME, Falange Integralista Monárquica de Espanha, difundindo principalmente entre os povos sul-americanos esse projeto maravilhoso que se chama Império da Gondwana Austral. Portanto, o Império do Sol, Tiwantsuyu, e difundimos entre os peruanos, os bolivianos, entre os brasileiros, porque somos um só povo do Império do Sol, que no Brasil vivíamos há mais de 40 mil anos antes de vocês chegarem com as vossas bruxarias, as vossas cruzes, as vossas inquisições, os vossos empalamentos. Portanto, se Antônio César Lisboa de Avis quiser continuar vivendo no Brasil, terá que respeitar esse direito do povo brasileiro de ter a sua dinastia aborígene, a sua dinastia negroide e os seus cultos, as suas crenças. Não venha querer impor novamente um jugo de colônia de Portugal. Não venha novamente impor um jugo da vossa religião italiana, porque nós, da Casa Imperial Nativista Brasileira, queremos que o Estado monárquico seja independente de religião. Não tem religião oficial que respeite plenamente a liberdade espiritual dos povos que vivem debaixo
do poderoso símbolo máximo do Império, o Sol Int. Anauê, viva o reino do Sol, viva o Império.